Que emoção fazer esse vídeo, porque eu nunca esperei, primeiro, expor isso aqui pra ninguém, segundo, vencer isso que eu vou mostrar pra vocês. Esse vídeo ele é muito delicado, porque ele fala da maior luta que até hoje eu já vivi na minha vida, mas Deus me ajudou a superar. Eu sempre tive uma infância muito próspera, seja financeiramente, eu sempre tive ali minha família, eu sempre tive uma infância muito boa. Até uma certa idade aconteceram alguns problemas que acarretaram a síndrome do pânico e o ataque de ansiedade. Um certo dia, se eu não me engano, 24 de fevereiro de 2004, eu fui dormir na casa de uma amiga e era carnaval e simplesmente a gente tava lá deitada, já era de madrugada e a gente ouviu um barulho lá embaixo. Ela morava lá no sobrado. Nisso que caiu meio que um casco de vidro, alguma coisa assim, nós nos assustamos e fomos pra debaixo da cama. Muito assustadas, nós achamos que era um bandido que tinha entrado no quintal. Nós tivemos um trauma ali. Ficamos debaixo da cama e ali meu coração já começou a acelerar muito, minha respiração foi ficando ofegante. Era um sintoma normal de uma pessoa que estava nervosa. Até que em um dado momento, a televisão na sala a gente conseguia escutar. Tava dando, acho que altas horas, tava lá, tocando, e do nada a televisão silenciou. Quando a televisão silenciou, aquilo foi o ápice pra dentro de mim. Tinha certeza que tinha um bandido dentro daquela casa. Ou seja, eu ouvi um barulho lá embaixo e depois a televisão havia desligado. O bandido já estava dentro da casa pra mim. Só que nada disso era real, eu não tinha certeza de nada. Mas a nossa mente, ela tem o poder de criar muitas coisas. Então, a gente já começou a pensar várias coisas. Só que a diferença é como nós reagimos a isso. A maneira que eu reagi aquela noite mudou toda a história da minha vida. Passou um tempinho, a gente notou que a televisão voltou a funcionar. Hoje eu acho que foi meio que tipo assim, 1 minuto de silêncio pela morte de alguém, alguma coisa assim. Mas na hora foi muito desesperador. E eu quis ir pra casa na mesma hora, sabe? Era um pouquinho distante da minha casa. Eu não tinha como ligar pros meus pais. Eu tinha só 11 anos, não tinha nem celular, pra vocês terem ideia. E eu esperei, eu passei aquela noite ali, não consegui dormir direito. No dia seguinte liguei pro meu pai, minha mãe tava viajando e eu vim pra casa. Na noite seguinte, eu tive a mesma coisa. Meu pai tava sempre ali me acudindo. Então assim, o meu pai se transformou pra mim no meu vínculo de segurança. Então eu só me sentia segura se meu pai estivesse perto. Nisso, minha mãe voltou de viagem no carnaval, ela viajou a trabalho com o pessoal da escola dela. Ela voltou do trabalho, ficou sabendo de tudo o que aconteceu. Só que em 2004 não era falado de síndrome do pânico, não existia essa coisa de ansiedade, ninguém sabia o que era. Então pra eles eu fiquei nervosa, então me davam água com açúcar, me davam maracujá. O mais desesperador era você não saber o que você tinha. Era meu coração acelerar sem motivo algum, porque imagina, eu tava dentro de casa, meu coração começava a acelerar, eu começava a ficar ofegante e todo aquele cenário ali praticamente de morte pra mim, mas não morria, o final de tudo não morria, mas a sensação era de que eu iria morrer. Foi passando os dias, passou o carnaval, eu tive que ir pra escola e foi o terror da minha vida, porque eu estudava um pouco longe da minha casa e pra eu sair de casa, onde meu lugar de segurança era a minha casa, mesmo assim eu passava mal dentro de casa e meu vínculo de segurança era o meu pai. Era muito desesperador. Então eu comecei a ir pra escola, eu ia de ônibus, eu me sentia muito mal no ônibus. Coisas que eu sempre fiz normalmente. Era muito difícil pra mim. Mas eu tive que ir, então eu comecei a enfrentar isso e eu fui pra escola mesmo. Eu me sentia mal. Com aquele pensamento assim, e se eu passar mal? E se eu passar mal? Tinha medo de ter medo, porque o medo me traria todos aqueles sentimentos e aquelas sensações. O pior, que não me fazia acreditar que era algo psicológico, era você ver que tava no seu corpo. Você conseguia sentir, sabe? Seu coração, se você botasse a mão, ele tava acelerado. A sua respiração, ela tava ofegante. Isso parecia que era falta de ar, mas era só você hiperventilando e enfim. O que acontece com a ansiedade, para quem não entende? O seu corpo vai liberando uma sensação para um perigo, mas quando não há perigo. Por exemplo, você tá numa floresta e você vê um tigre. Logo, seu corpo vai começar a liberar adrenalina para você correr, vai te dar aquele preparo para o seu corpo reagir a uma situação de perigo. Isso é o bom, é a ansiedade boa. Só que o ruim de quem tem síndrome do pânico ou fobia é que isso acontece em coisas normais. Tipo, você tá na sua casa e você do nada sente isso. Mas depois eu aprendi que não é do nada. Passou um pensamento e liberou todas aquelas sensações. Mas, então, é isso que acontece. O maior problema era você não ver perigo. Então as pessoas ficam assim, Yasmin, mas não tem nada acontecendo. Você tá com medo de quê? Só que o medo do medo, de sentir medo, para lembrar que todas aquelas sensações viriam, era horrível. Então naquela época não tinha plano de saúde, a gente não tinha tanto acesso à informação. Então o que mais me deixava desesperada era não saber o que eu tinha. Foi aí que foi passando os anos, eu fui tentando me adaptar e eu via os meus amigos indo viajar, meus amigos iam pra casa dormir fora. Eu nunca
nunca dormia fora, na casa de ninguém. Isso pra mim seria um nível grande que eu iria vencer. É estranho lembrar disso e saber como a minha vida é hoje, falar, gente, Deus é bom demais, porque eu tô contando muito rápido, mas eu sofri demais. Eu ficava na minha casa e eu falava, gente, todo mundo tem uma vida normal, todo mundo, sabe, eles vão pra casa dos nossos amigos. Eu lembro até hoje um dia que todos os adolescentes foram pra casa da professora da EBD e eu fiquei em casa. E eu, na época, não falei o que era. Eu falava, tipo, nossa, eu não vou poder ir e tal. Mas era medo. Era medo de estar longe de casa. Era medo de estar longe do meu pai. Era medo de passar mal. E isso me limitou a muita coisa. Foi até que quando foi em 2015, eu já tava um pouquinho melhor. Porque eu comecei a crescer, então eu comecei a mudar um pouquinho de foco. Então, por exemplo, eu tive minha primeira paixão. Então, a minha mente começou a pensar em outras coisas. E teve uma viagem, um retiro da igreja. E aquilo ali foi um estresse emocional pra mim, de que eu queria muito ir. Naquela época, eu já tinha entrado pra igreja, mas eu não tinha relacionamento com Jesus. Eu cantava na igreja, eu estava na igreja, mas não entendia o que era Deus, o que Jesus fez por mim. Eu não entendia o poder da cruz, a autoridade espiritual, eu não entendia nada disso. Eu era simplesmente uma jovem com um gigante enorme na minha frente e várias coisas pra vencer, e eu só queria ser uma jovem normal. Era muito estranho ver minhas amigas, meus amigos tendo uma vida super tranquila. Eles não tinham medo. Sabe o que é você estar na igreja uma certa hora e aquele horário foi o horário que eu passei mal semana passada, então será que eu vou passar mal de novo? E esses pensamentos traziam à tona esses sentimentos, sabe? Mas eu não sabia que isso era um ciclo vicioso. Eu simplesmente me deixava levar. Até que eu fui nesse retiro, uma coisa que eu tenho muito de bom. Quando eu quero um objetivo, eu vou lutar muito pra alcançá-lo. Gente, eu tinha síndrome do pânico, não sabia o que era, e eu fui pra Mangaratiba, que é tipo assim, 3 horas da minha casa. Vocês não têm ideia de que vitória foi essa. Pra você pode ser muito bobo. Ai, Yasmin. Cara, pra mim foi uma vitória muito grande. Mas eu fui. Todos os dias lá eram agoniantes. Porque, tipo assim, gente, não bastava só eu ir. Eu me sentia mal naqueles lugares. Eu me sentia com a sensação de que a qualquer momento poderia vir aquela ansiedade e eu chorar e eu passar mal. Eu tinha essa sensação. Hoje em dia, gente, eu vou pra... Enfim, eu vou falar depois da minha vida. Mas, enfim, naquela época eu achava que a todo momento poderia acontecer algo. Então você vive em estado de alerta. Ninguém consegue viver bem em estado de alerta. Gente, mas olha só, eu tô falando isso, mas eu era uma jovem normal, tá? Você me via, você não dizia que eu tinha isso. Teu amigo da igreja, ou teu amigo de onde você estiver vai ter isso e você não vai saber. Porque é uma coisa... Você vive normal. Só que aquilo tá dentro de você. É um monstrinho que tá dentro de você. Mas você vive sua vida normal. Eu era uma jovem como toda outra e tal, mas dentro de mim aquilo me matava. Até que teve um dos dias que a gente foi pra uma praia, que a gente tinha que caminhar bastante. E na volta teve uma tempestade tão grande, que eu me senti tão mal. Eu só queria chegar em casa e eu só queria que passasse os dias pra eu voltar pra casa. Eu voltei pra casa, era uma sensação ruim. Sabe aquela sensação de viagem, quando você volta parece que não é a sua vida? Foi uma sensação horrível e ali eu falei, nunca mais eu vou viajar na minha vida. E ali, gente, foi passando os anos. Fiquei com 16 anos, fiquei com 17. Foi melhorando um pouquinho as coisas, mas tudo me prendia. Eu ia nos lugares, eu tinha medo das coisas. Eu tinha medo de dormir fora, eu tinha medo de ir pra longe. Eram muitos medos que me cercavam. E daí, gente, foi na época que eu comecei a conhecer a palavra de Deus. E antes um pouquinho disso, eu comecei a frequentar um psicólogo de verdade. Os outros eu só fui uma vez. Comecei a fazer uma terapia e a entender o que eu tava tendo. Então ele foi me explicando que era ansiedade, que eram pensamentos que passavam na minha mente e traziam à tona todos esses sentimentos, que eu poderia controlá-los. É claro que naquele momento eu não achava nunca que eu poderia controlá-los, porque era uma coisa incontrolável, mas eu tinha um sonho muito grande de um dia vencer tudo isso. Era o maior sonho da minha vida. Era aquilo que eu pedia a Deus todos os dias. Paizinho, por favor, eu preciso muito ser uma jovem normal. Eu pensava assim, quando eu casar, como é que vai ser? Eu tinha vergonha de falar isso pras pessoas. Enfim, passou esse tempo, eu comecei a conhecer um pouquinho mais de terapia, só que aí veio um novo sintoma que eu nunca tinha sentido antes. Quando eu já tava achando que tava ficando tudo mais tranquilo, veio a tontura. Até então eu sentia só aceleramento de coração, respiração ofegante, falta de ar, mas aí começou a vir a tontura. E pra um sentimento novo, uma sensação nova, eu não sabia o que fazer. Então, gente, foi desesperador. Foram anos horríveis quando eu comecei a sentir tontura. Eu sentia tontura em tudo quanto é lugar. Se eu me sentisse nervosa, eu me sentia, mas você não tem ideia. Era muito desesperador, gente. Parecia que eu ia cair a qualquer momento. E daí eu comecei a trabalhar e eu tive um ataquezinho dentro do trabalho também. Eu comecei
comecei a ficar tonta. E a sensação, gente, é que você tem um buraco na sua frente, assim. Eu me segurava, assim, nas coisas e aquilo vinha e parava, assim. E eu lembro um momento que eu tinha muito medo de ser despedida do meu trabalho, porque todo dia eu ia pro trabalho e eu me sentia muito mal e eu voltava pra casa. Era horrível. E daí eu fui no médico, eu já tinha plano de saúde, fizeram um eletrocardiograma, fizeram um eletroencefalograma, tudo normal, gente. Era completamente saudável, completamente de todos os lados, mente, corpo. Era realmente uma coisa psicológica, mas realmente um trauma meio que gatilhou isso, sabe? E daí eu fui vivendo. Quando foi que começou a mudar? Aí eu comecei a namorar o Dave, tava começando a entender um pouquinho mais de Deus. E eu lembro até hoje, o dia que eu falei assim: amor, eu quero contar um segredo pra você, o maior segredo da minha vida. Não sei o que ele pensou aí, não. Mas eu sentei ele num banco de praça e falei: olha, eu tenho isso, mas eu tô buscando vencer. E eu tenho medo de não ser a pessoa que você espera. Beleza, ele achou super de boa, ele... na paixão, né? A gente vai. Nessa época do trabalho que eu tive esses ataques, ele foi muito compreensível, gente. Ele tinha acabado de iniciar num trabalho e ele saía do trabalho dele. Às vezes eu me sentia mal, vinha pra casa e vinha, gente. Ele saiu do trabalho dele correndo. Ele ficou, às vezes, mal com o chefe dele. Nossa, ele foi um anjo. Hoje eu vejo que a gente fez errado naquela época, mas eu tava muito desesperada e ele foi super fofo. Obrigada, amor, te amo. E daí essa fase passou. A última vez que eu tive um ataque médio faz muitos anos. E eu conheci uma psicóloga cristã. Que ela, na verdade, nossas consultas eram cristãs. Eram cristãs, mas ela me dava atendimento psicológico. Mas a gente falava muito também sobre outras coisas. Ela me ensinou a vencer, sabe? Com Deus também. E dali eu comecei a ter um relacionamento com o Espírito Santo. Eu digo que é minha mudança de tudo, gente. Eu era uma pessoa que não saía mais de casa. Eu cheguei a ser uma pessoa que não pegava ônibus. Eu tinha medo de dormir. Todo dia eu acordava pensando assim: será que hoje é o dia da minha morte? Não eram pensamentos suicidas que quer morrer. Eram pensamentos que era o contrário. Muito medo da morte. Era muito medo. E, de fato, não tinha perigo algum. Mas a gente, né... como eu expliquei pra vocês. Como foi essa mudança da minha vida? Essas duas coisas. Eu não vou tirar o mérito da psicóloga, da psicologia. Não vou dizer que é algo demoníaco. Não, gente. Assim como um problema de coração, você não procura o cardiologista, eu acredito que às vezes uma disfunção no seu cérebro, você pode sim procurar o psicólogo ou até mesmo um psiquiatra. Então naquela época ali, comecei a buscar o Espírito Santo. Eu comecei a entender a onipresença do Espírito Santo. Isso fez grande diferença. Ó, gravem isso. Entender a onipresença do Espírito Santo de Deus, entender que Ele está com você a todo momento. Eu sabia, eu li a Bíblia, mas eu não tinha a consciência de que realmente Ele estava comigo o tempo todo. Gente, é sério, quando você começa a buscar a presença dEle, você começa a sentir a presença dEle. Então eu não me sentia mais sozinha. Uma coisa crucial, vou falar as coisas cruciais, eu venci a síndrome do pânico. Primeiro, eu posso dizer que foi o meu batismo com o Espírito Santo. Foi o momento ali que eu fui selada, um momento ali onde eu recebi o dom de línguas tão bem e deu uma ousadia que você não tem ideia. Então eu digo que a primeira coisa mais importante da minha vida foi o relacionamento com o Espírito Santo e me sentir cheia dele. Segunda coisa, leitura da Bíblia. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então se a fé, ela anula o meu medo, então eu comecei a ler muita Bíblia. E isso foi começando a transformar a minha mente, porque em Romanos 12 diz o quê? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, sim, gente, a inovação do meu entendimento, através da leitura da palavra de Deus, transformou a minha vida quanto à ansiedade. E a terceira coisa, não menos importante, foi a terapia que eu fiz com a psicóloga. Foram momentos incríveis. Ela já me deu alta, mas eu mesmo depois da alta continuei indo nela, porque ela é maravilhosa. Se vocês quiserem, eu vou deixar o contato dela aqui embaixo. Ela, gente, é uma mulher incrível. Ela me fez entender que de fato era aquilo, que não era Deus que estava me provando e não era também o diabo que estava ali. É claro que eu acredito sim que o diabo pode usar os problemas que a gente já tem para nos amedrontar, porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de amor e uma direção. Então, se há um espírito de medo, não vem de Deus, então vem do diabo. Mas assim, eu comecei a me entender. Eu comecei a entender a Yasmin, por que ela pensava assim. Eu fui sentindo melhoras através da respiração diafragmática, através de algumas técnicas de relaxamento que eles dão. No começo não fez sentido. No momento de muita ansiedade não fazia sentido, mas depois que eu começava a entender, tudo fez sentido. Então essa psicóloga me fez entender aquilo que eu não entendia. E isso mudou, gente, porque eu conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O conhecimento liberta. A partir do momento que eu fui entendendo as coisas, eu entendi Yasmin, eu entendi por que eu pensava aquilo, muita coisa começou a mudar. Uma coisa muito boa que ela me ensinou foi o seguinte: eu começar a questionar os meus pensamentos.
Por exemplo, tinha medo de estar na fila, um exemplo. Por que você tá com medo da fila? O que tem nessa fila para que vinha desfazer aquilo como uma verdade? Porque pra mim, ter o medo da fila era uma verdade muito grande. Ter o medo de viajar porque eu iria passar mal era uma verdade absoluta na minha mente. Então, se eu começasse a questionar aquilo e começasse a perceber que aquilo era mentira, eu trocaria aquilo por uma verdade. Então, eu não teria mais medo de viajar, mas eu trocaria aquilo pela verdade da palavra de Deus e pela verdade também, gente, da lógica. Porque não tem porque eu tenho medo de estar em tal lugar, porque eu sei que ali nada vai acontecer. E assim, gente, tem uns anos já que eu já estou, graças a Deus, muito bem, sem sentir nada. Mas eu disse que ia ser o ponto final pra isso, a minha viagem pra Brasília. E foi muito tenso antes, sabe? Eu me senti muito ansiosa. Não tava tendo nenhum ataque de ansiedade nem nada. Mas eu tinha medo um pouquinho de que ocorresse, porque era uma coisa que eu nunca tinha feito, que era viajar de avião, que é estar a milhares de quilômetros da minha casa, da minha família. Então assim, nossa, gente, eu sentia ansiedade sim, mas não era um ataque de ansiedade, era uma ansiedade que as pessoas sentem, sabe? E eu fui para Brasília e eu entrei no avião. Me senti muito ansiosa, gente, sério. Eu vou postar o vídeo ainda de Brasília pra vocês. Mas, cara, passou. Foi realmente uma ansiedade de quem tá viajando pela primeira vez. Lá em Brasília eu não senti absolutamente nada. Eu achava que quando chegasse de noite, aquele medo de dormir, sabe? Foi um pensamento que passou. Meio que voltou à tona tudo aquilo que eu sentia no início. Eu falei assim, gente, será que vai acontecer isso e tal? Mas não aconteceu absolutamente nada. Deus preparou tudo, foi tudo lindo. Deus me usou naquele lugar. E eu lembro que meu pai estava conversando comigo, ele falou assim, Yasmin, quando você achar que a viagem pra Brasília ou qualquer coisa é um gigante pra você, lembre-se que com Deus o gigante é você. Então aquilo, sabe, foi me dando força, as palavras de Deus, as orações foram me dando forças pra eu entender que não, o gigante era eu. Esse sentimento que eu tinha, a síndrome do pânico, as fobias, me faziam estar longe do meu chamado. Eu não podia dizer não pra Deus por causa de uma coisa que eu estava sentindo, mas eu queria que Ele iria me ajudar a vencer e eu me permiti ser ajudada. Tem pessoas que não se permitem, elas se trancam dentro de casa e ali tá bom, então vou ficar ali pra sempre, porque ali é o meu lugar que é cômodo pra mim. Mas em nome de Jesus, eu libero sobre você uma palavra de liberdade. Foi pra liberdade que Cristo te libertou. Não foi pra você ficar preso na sua própria mente, que era assim que eu me sentia, presa dentro da minha própria mente. Mas assim, você pode vencer. Essa palavra que eu digo pra você, porque eu sou um caso que eu dizia pra mim mesma, Eu nunca vou vencer isso. como eu falei, todos os dias eu acordava e falava, Será que hoje é o dia que eu vou morrer? Será que hoje eu vou passar mal de novo? aquilo me perturbava 24 horas por dia e Deus me ajudou a vencer. Sabe, eu contei aqui por alto, mas essa história tem muitos detalhes. A consciência da onipresença de Deus me faz crer que eu não preciso ter medo, que Ele está comigo. Uma coisa eu sei, Deus é comigo, nele eu posso crer que tudo é possível. Queria fazer uma oração aqui com você. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante de Ti eu estou aqui, diante dessas pessoas também, ó Pai. Muitas que estão vendo esse vídeo sofrem com ansiedade, algumas com síndrome do pânico, outros com toque, outros de esquizofrenia. Todos estes, ó Pai, males que vieram para tirar a paz dos Teus filhos. Mas em nome de Jesus, eu peço a Tua ajuda. Espírito Santo de Deus, a Tua palavra declara que o Senhor estaria conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. Por isso que eu lhe peço, Senhor, traz a Tua presença para cada uma dessas vidas, derrama sobre essas vidas a Tua paz, que Jesus, que é o príncipe da paz, adentre nesse coração nessa hora. Vem, Espírito Santo, sopra sobre essas vidas, vai enchendo com ousadia, enchendo com força e com coragem, porque o Senhor é o Deus forte e com o Senhor, com Cristo Jesus, nós somos os gigantes. Dá, meu Deus, a esperança que essa pessoa precisa, o ânimo de voltar a ler a Tua palavra. Eu te peço nesse momento que ela possa receber, ó Pai, o Teu ânimo agora, em nome de Jesus, meu Deus. E eu proíbo Satanás de roubar a alegria e a paz dessa pessoa, em nome de Jesus. Satanás, eu te expulso agora, vai embora para nunca mais voltar. Meu Deus, coloque a Tua bênção sobre essa vida. Não é a mão da Yasmin, mas a mão do Senhor que está sobre essa vida, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, meus bebês. Eu espero muito que vocês sejam melhores. Depois desse vídeo, vocês tenham tido uma força.
a força que vocês precisam pra entender que Deus é com vocês. Busquem relacionamento com o Espírito Santo, porque isso muda tudo, tá bom? Beijo no coração de vocês. Não esqueça de compartilhar com aquele seu amigo que também sofre com isso. Ajude essas pessoas, abracem, não digam que é frescura, não digam que é bobeira. É isso, gente. Tchau, contem comigo pro que vocês precisarem.